Olá, alunos, sejam bem-vindos. Nós estamos na semana 3 da aula de ciências. O tema de hoje é cadeia alimentar. Eu sou a professora Maria de Fátima. Vamos relembrar o que é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar representa a relação de alimentação existente naquele local. Por exemplo, nós temos aqui a grama que servirá de alimento para o gafanhoto. Então, o gafanhoto vai se alimentar aqui da grama. Depois nós temos o sapo, que irá se alimentar do grilo. Depois nós temos a cobra, que irá se alimentar do sapo. E o gavião, que irá se alimentar da cobra. Esta relação aqui que existe entre a alimentação, onde um é alimento para o outro, chama-se cadeia alimentar. Bom, vamos ver agora os níveis tróficos. Os organismos que apresentam alimentação semelhante e que adquirem seus alimentos pelo mesmo número de passos na cadeia alimentar estão agrupados no mesmo nível trófico, que podem ser autotróficos, que são os organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, também chamado produtores. Exemplo, as plantas. Nós vimos na semana passada que as plantas elas produzem o seu próprio alimento. Os seres heterotróficos são organismos que não produzem seu próprio alimento. Eles não são igual a planta, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, para se alimentar, eles devem ingerir outros seres. Também são chamados consumidores. Então, produtores porque eles produzem o seu próprio alimento. Consumidores não produzem seu próprio alimento, precisam consumir, precisam ingerir a sua alimentação de outros seres. Tem também os seres decompositores. O que são os seres decompositores? Os seres decompositores é um grupo composto principalmente por fungos e bactérias. Atua em todos os níveis tróficos, ou seja, aqui no heterotrófico, nos consumidores, no autotrófico, nos produtores, os decompositores também estão presentes. É importante por decompor a matéria orgânica e devolver nutrientes ao meio para que possam ser reutilizados. Como assim, professora? Você já deve ter visto, por exemplo, um pé de laranja, um pé de abacate ou um pé de alguma fruta. E quando essa fruta ela cai no chão e fica lá, que ninguém pega, a gente chama de dizer o que ela estragou, né? As pessoas costumam falar assim, a fruta estragou, ficou podre. Na verdade, ela foi decomposta por fungos e bactérias. E esse material orgânico, essa decomposição, ela é importante para o solo. Então, aqui nós temos uma relação onde um depende do outro, para que essa cadeia alimentar funcione, para que esses níveis tróficos funcionem de forma harmoniosa, de forma correta. Vamos ver aqui mais um exemplo? Então, nós começamos aqui com a nossa planta, lembrando que a planta, ela produz o seu próprio alimento, então o nível trófico dela é produtor, autotrófico, produz seu próprio alimento. Essa planta, ela vai servir de alimento para o gafanhoto, que vai ser o consumidor primário. Lembrando que consumidor é aquele que não produz seu próprio alimento. Então, ele consome, não produz. O sapo vai se alimentar aqui, do grilo, né? O grilo vai servir de comida para o sapo, de alimento para o sapo. O sapo vai passar a ser o consumidor secundário, porque ele é o segundo. O primeiro é o gafanhoto, o segundo consumidor é o sapo. Esse sapo vai servir de alimento para a cobra. A cobra, então, vai ser o consumidor terciário, então é a terceiro que vai se alimentar. E aqui nós temos o gavião, o consumidor quaternário,
que vai se alimentar desta cobra. Então, a cobra vai virar alimento para o gavião. Por que quaternário? Porque é o quarto que apareceu, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se tivesse mais um aqui, aí seria quinto. Aqui são os níveis tróficos. Agora, iremos realizar as atividades das páginas 9 a 12. Lembrando que a página 9 é a página que tem um textinho também falando sobre os níveis tróficos, e lá também é o lugar que vocês vão colocar o nome da escola completo e o nome de vocês também. Então não pode esquecer de preencher o cabeçalho, tá bom? Acabou de preencher o cabeçalho, leu o texto que está na página 9, agora nós vamos abrir na página 10. Aqui na página 10 está assim, ó, verifique o que você aprendeu, veja a cadeia alimentar a seguir e verifique se você consegue identificar o nível trófico do tubarão. Então aqui, né, nós temos aqui a setinha onde está o tubarão, tá aqui, ó. Então nós temos os produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e o tubarão, que é o quarto que vai consumir. Então, ele é o consumidor quaternário. Isso aqui é só para a gente identificar mesmo, tá bom? Se você quiser escrever aqui do lado, pode escrever, mas a atividade mesmo começa do número 1. Número 1. No meio ambiente, há seres vivos produtores, consumidores e decompositores. Todos são importantes na relação alimentar. Essa é uma informação que a gente já viu ali para trás da aula. Agora vem a atividade em si, tá bom? Relacione as colunas corretamente. O que é relacionar a coluna? Tem duas colunas aqui, que já está com número 1, produtores, número 2, consumidores. Bom, e do outro lado nós temos a outra coluna que não tem número, ó, tá vendo? Então vocês vão ler, por exemplo, esse aqui, ó. Esse grupo composto principalmente por fungos e bactérias. Aí vocês vão ver, são os produtores? Se você achar que são os produtores, vai colocar o número 1. Se achar que são os consumidores, colocar o número 2. Só que ainda tá faltando mais um número aqui, ó. Então nós vamos ter que ir lá na página 11, ó. Ainda tem o número 3, decompositores, tá vendo? Vamos voltar aqui. Então, número 1, produtores, número 2, consumidores, número 3, decompositores. Aí vocês vão ver. Esse grupo, composto principalmente por fungos e bactérias, são produtores? Se for, número 1. São consumidores? Se for, será o número 2. São decompositores? Se for, será o número 3, tá bom? Não é para marcar X, é para colocar números. A segunda, organismos que se alimentam de outros seres vivos. Então, quem são esses organismos? São os produtores, são os consumidores ou são os decompositores? Na página 11 vai continuar. O último aqui, ó. São o primeiro nível trófico de qualquer cadeia e teia alimentar. Então, são os produtores, são os consumidores ou são os decompositores? Pensa direitinho e coloca o número correto, ok? Agora será o número 2. Se algum animal entrasse em extinção, o que poderia acontecer com o equilíbrio da cadeia alimentar? Ó, primeira pergunta, tá? Então vamos pensar. Um animal entrando em extinção. O que é um animal entrando em extinção? É um animal que não vai existir mais. Então, se eu estou numa relação de alimentação, onde esse animal ele é alimento para outro animal, para outro organismo, se esse animal não existir mais, pensa, se ele nunca mais existir, não tiver nenhum dele, o que poderia acontecer com o equilíbrio da cadeia alimentar? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Você acha que não vai mudar nada? Vamos imaginar. Essa é a primeira pergunta que você vai responder aqui. Isso seria bom para o meio ambiente? É a segunda pergunta. Então, primeiro